Você já sentiu que está vivendo uma vida poderosa só na aparência, mas frágil por dentro? E se eu te dissesse que o verdadeiro rei não é aquele que manda, mas o que domina a si mesmo? Nesse vídeo, você vai descobrir como pensar com propósito e liderar com alma, segundo os ensinamentos de Carl Jung. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento, estratégia e poder interior. No final, você vai saber exatamente onde está o seu trono e o que tem feito para merecê-lo. A maioria das pessoas ainda confundem poder com domínio sobre os outros, cargos de chefia ou acúmulo de riquezas. Mas Carl Jung nos mostra que o verdadeiro poder é silencioso, invisível aos olhos externos e enraizado no autoconhecimento. Quando alguém se conhece profundamente, torna-se imune às manipulações e pressões do mundo. O poder real não se impõe, ele emana de dentro, com autoridade natural. Ser rei não é mandar, é sustentar presença com propósito. Essa presença nasce do enfrentamento com a própria sombra, conceito central na psicologia junguiana. Quem não encara seus medos, traumas e contradições, vive projetando suas feridas no mundo. O resultado é uma falsa liderança baseada em controle, medo ou vaidade. Um rei inconsciente é perigoso, não porque é mau, mas porque é refém de si mesmo. O autodomínio é o início de toda revolução interior verdadeira. Dominar-se não significa reprimir, mas integrar os opostos dentro de si, força e sensibilidade, razão e emoção, luz e sombra. Quando você faz isso, seus atos se tornam coerentes com sua essência, e não com expectativas externas. Isso gera confiança em si e nos outros. O verdadeiro rei não precisa provar nada a ninguém. Sua autoridade é um reflexo de seu equilíbrio, não da sua voz mais alta. O poder que começa dentro transforma tudo ao redor sem levantar a voz. É o tipo de presença que impõe respeito sem exigir obediência. Líderes assim são lembrados não pelas ordens que deram, mas pelo impacto silencioso que causaram. Jung diria que essa força é arquetípica. Ela ativa no outro a memória ancestral do rei sábio. E por isso, sua influência é duradoura, mesmo após o silêncio. Por fim, esse poder interior não surge de um dia para o outro. Ele é cultivado em silêncio, através de hábitos, reflexões e escolhas alinhadas com um propósito maior. A pessoa poderosa não precisa de aplausos, apenas de coerência. Enquanto muitos gritam para serem ouvidos, o verdadeiro rei escuta antes de falar. E quando fala, sua palavra se move, porque vem de um lugar de verdade. Esse é o poder que muda destinos, começando pelo próprio. No xadrez, o rei parece frágil, move-se lentamente e precisa de proteção. Mas toda a lógica do jogo gira em torno dele. Isso revela uma verdade profunda. A aparente fragilidade pode esconder um valor imensurável. Da mesma forma na vida, muitas das forças que nos sustentam são silenciosas, lentas, quase invisíveis. O que parece fraco aos olhos do mundo pode, na verdade, ser o eixo de tudo. A simbologia do rei nos ensina que não é a força bruta que sustenta o jogo, mas a estratégia e o equilíbrio. Um rei que se move com sabedoria transforma a batalha. No mundo interior, isso representa a mente alinhada com propósito. Não se trata de agir por impulso, mas de entender o tempo certo, o espaço certo e o movimento necessário. É a inteligência emocional que vence o jogo da vida. Assim como no tabuleiro, o rei precisa de aliados para sobreviver, mas não depende deles para ter valor. Sua importância é intrínseca. Isso nos mostra que a dignidade pessoal não vem do que os outros nos oferecem, mas do que somos, mesmo quando estamos sozinhos. O rei que conhece sua essência não teme as ameaças do mundo. Ele sabe que seu valor não está no movimento rápido, mas na clareza de direção. O movimento limitado do rei também simboliza a importância da contenção. Em vez de correr em todas as direções, ele calcula, observa e só se move com propósito.
Isso nos ensina sobre o poder do foco, da presença e da paciência. A vida não exige pressa, exige precisão. E quem entende isso para de se desgastar em batalhas desnecessárias e começa a construir sua jornada com inteligência. Por fim, o rei é um lembrete de que o essencial nem sempre é grandioso aos olhos. Seu valor não está no espetáculo, mas na estabilidade. É a metáfora perfeita para a liderança interior que Jung defende. Silenciosa, sólida e profunda. No xadrez da vida, os peões podem correr, as torres podem se impor, mas se o rei cair, tudo desmorona. Proteja o rei, proteja sua essência. Antes de conquistar o mundo, é preciso conquistar a si mesmo. Muitos tentam construir impérios externos sem antes erguer as bases internas, e por isso desmoronam ao primeiro impacto. Carl Jung nos alerta: sem estrutura emocional, o sucesso se transforma em ansiedade. O homem que não conhece sua alma será escravo das circunstâncias, mesmo que esteja no topo. A verdadeira fortaleza é invisível e começa no silêncio do coração. A guerra externa, no trabalho, nos relacionamentos ou nos desafios da vida, exige preparo interno. Só quem construiu estabilidade dentro de si consegue enfrentar o caos sem se perder. Ter uma mente ancorada é como ter um castelo bem protegido. As tempestades vêm, mas não derrubam. A insegurança de quem lidera sem autoconhecimento é um perigo silencioso. O rei instável gera um reino instável. Muitos buscam status, reconhecimento e vitórias rápidas para preencher um vazio que não sabem nomear. Mas esse vazio não se preenche com conquistas, e sim com consciência. Jung chamava isso de individuação, o processo de tornar-se inteiro, integrado, uno consigo mesmo. Quando isso acontece, a pessoa já venceu a maior de todas as guerras. O inimigo interno, que antes comandava silenciosamente, agora foi domesticado. A preparação emocional não é luxo, é sobrevivência. Ela passa por hábitos simples, mas poderosos: silêncio, reflexão e presença. É ali, no cotidiano, que se constrói a fortaleza. O líder que cuida da própria alma é capaz de guiar outros com verdade, sem máscaras. Já o que ignora suas próprias feridas se torna um impostor e inevitavelmente cairá, não pelas mãos dos outros, mas pelo peso de si mesmo. Portanto, antes de querer comandar exércitos, construa o seu castelo interior. Fortaleça sua mente, cure suas feridas, alinhe seu propósito. Sem isso, todo sucesso será frágil, todo reconhecimento será vazio. A guerra verdadeira é silenciosa e acontece todos os dias, dentro de você. E só quando ela for vencida, o mundo estará pronto para reconhecer o seu verdadeiro reinado. No meio do caos, quem mergulhou no próprio ser encontra estabilidade mesmo nas tempestades. Jung dizia que não somos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão interior. Essa é a chave. Reconhecer nossos medos, gatilhos, impulsos e feridas sem julgá-los, apenas compreendê-los. O autoconhecimento não é vaidade, é sobrevivência. A mente sem direção vira refém dos estímulos externos. Notícias ruins, críticas, pressões sociais e incertezas nos desestruturam porque não sabemos quem somos. Mas quando temos clareza de valores e propósito, nada nos tira do eixo. A mente ancorada não reage. E essa escolha consciente é o que separa os líderes autênticos dos que vivem em constante autossabotagem. Práticas simples podem ser ferramentas poderosas de fortalecimento interior. A meditação diária ensina a observar sem reagir. A escrita emocional permite organizar sentimentos e dar voz ao que estava reprimido. A consciência de valores, feita todos os dias, molda o caráter.
Não é necessário grandes rituais, apenas presença e disciplina. O escudo se constrói aos poucos, com instância. Autoconhecimento também é reconhecer as próprias sombras sem culpa. Somos todos contraditórios, amorosos e agressivos, confiantes e medrosos. Entregar esses opostos é o que nos dá solidez. Negar a sombra é dar a ela mais poder. Jung mostrou que só ao abraçá-la nos tornamos completos, e só os inteiros podem suportar a pressão do mundo. Por fim, o caos não é o inimigo. Ele é o campo de teste da alma. Quando você conhece suas fortalezas e fraquezas, o caos vira oportunidade de crescimento. Sem autoconhecimento, o caos destrói. Com autoconhecimento, ele forja. Cada crise se transforma em degrau, cada dor em lição, cada desafio em ferramenta. E é assim que nasce o verdadeiro escudo dentro, nunca fora. Ninguém nasce pronto para liderar. A liderança é forjada pelo tempo, pela dor e pela reflexão. Jung acreditava que o ser humano se transforma por meio do confronto com o desconhecido, especialmente dentro de si. Assim também é com o líder. Ele amadurece à medida que enfrenta suas próprias limitações. O rei do início do jogo é hesitante, limitado, mas com o tempo ele aprende a ocupar seu espaço com sabedoria. Essa evolução não se dá com títulos, mas com virtudes. Coragem, empatia, clareza, firmeza, tudo isso se desenvolve na prática, não na teoria. Abraham Lincoln, por exemplo, começou inseguro, com decisões duvidosas, mas a dor da guerra, os ataques políticos e os dilemas morais forjaram nele um líder quase mítico. A fragilidade inicial não é um defeito, é matéria-prima para a transformação. A chave está na humildade de aprender. Líderes que não escutam, não refletem e não se adaptam ficam presos à imagem de um rei infantil, autoritário, frágil e inseguro. Já os que acolhem o processo de crescimento se tornam cada vez mais alinhados com sua missão. A liderança madura não impõe, ela inspira. E só inspira porque passou pela fornalha da evolução interna. Com o tempo, a liderança se torna menos sobre comandar e mais sobre servir. O rei sábio entende que seu papel não é se destacar, mas sustentar. Ele se torna um pilar silencioso que dá estrutura a todos ao redor. Esse é o estágio mais elevado da liderança, quando a autoridade flui naturalmente, sem precisar ser lembrada. É o poder que já não precisa se provar. Por isso, não se apresse em ser rei. Aprenda com cada erro, com cada dúvida, com cada queda. A liderança verdadeira não nasce da pressa, mas da constância. E quanto mais você se conhece, mais percebe que o poder real não está em se impor, mas em sustentar o que é certo. O rei de hoje é o aprendiz de ontem e será sempre o eterno estudante de si mesmo. O rei no xadrez não foi sempre como conhecemos hoje. No antigo jogo indiano Chaturanga, ele tinha outra simbologia, movia-se diferente e representava um poder mais místico que político. À medida que o jogo se espalhou pelo mundo, o papel do rei foi sendo adaptado às culturas, valores e formas de governo de cada povo. Isso revela uma verdade profunda. O poder precisa evoluir com o tempo. Quem não se adapta, torna-se obsoleto. Carl Jung nos ensina que os arquétipos também se transformam conforme o inconsciente coletivo muda. O rei de hoje não pode ser o mesmo de 1000 anos atrás. Ele precisa refletir as necessidades da psique moderna. Hoje, não basta ser forte ou autoritário. O novo rei precisa ser íntegro, empático e estratégico. A liderança não é mais sobre dominar, mas sobre integrar forças diversas num propósito comum. Esse processo exige consciência histórica e autocrítica. Muitos líderes caem porque tentam manter um poder antigo num mundo que já não o reconhece. O apego à forma ultrapassada do rei, autoritário, solitário, inquestionável, é a raiz de muitos colapsos.
O líder moderno precisa entender a fluidez do tempo e a flexibilidade do símbolo. Ele precisa ser água, e não ferro. A história do xadrez é um lembrete de que até o trono mais sagrado deve ser reinventado. Isso vale para empresas, nações e indivíduos. O poder real é aquele que se molda sem perder a essência. Ele acolhe mudanças, mas não se perde nelas. Essa sabedoria está no coração de toda liderança duradoura. Mudar por fora sem se trair por dentro. Evoluir sem abandonar a raiz. Em última análise, o rei do xadrez é uma metáfora viva da jornada humana, de estático a estratégico, de símbolo de dominação a exemplo de presença consciente. O poder, como tudo na vida, precisa respirar, e só sobrevive quem entende que o segredo do trono está em sua capacidade de transformação contínua. No xadrez, o rei sozinho é impotente. Ele depende da torre, do cavalo, da rainha e até dos peões para sobreviver e vencer. Isso nos ensina uma das lições mais valiosas da vida. Ninguém conquista grandes coisas sozinho. O mito do líder solitário, autossuficiente, é uma ilusão perigosa. Carl Jung já apontava que o ego isolado entra em delírio no encontro com o outro que o eu se estrutura. Liderar não é brilhar acima dos demais, mas organizar talentos, canalizar forças e criar harmonia. O verdadeiro rei reconhece as virtudes de sua equipe e sabe delegar, ouvir, ajustar. Ele não precisa ser aquele que une todos por um propósito maior. A sabedoria está em formar alianças sólidas, vínculos de confiança e colaboração mútua. Liderança é arte coletiva. Isso vale também para a vida pessoal. Os grandes feitos vêm de redes de apoio, família, amigos, mentores, parceiros espirituais. É por meio desses vínculos que mantemos o equilíbrio emocional e a clareza mental. O rei que ignora sua corte, mais cedo ou mais tarde, sucumbe à solidão. O poder é pesado e ninguém deve carregá-lo sozinho. Jung diria que o inconsciente coletivo também atua como uma equipe interna. Dentro de nós vivem arquétipos que precisam ser integrados: o guerreiro, o sábio, o curador, o amante. Ignorar um deles é governar um reino incompleto. Ao reconhecer e harmonizar essas partes internas, tornamo-nos líderes mais completos no mundo exterior. O time começa por dentro. Por isso, os grandes líderes são grandes ouvintes. Eles não gritam, escutam. Eles não se impõem, constroem confiança. Sabem que no xadrez da vida, até o peão pode ser decisivo. Valorizar cada peça é valorizar o próprio destino. Porque no final, o rei que vence não é o que lutou sozinho, é o que soube criar um exército de consciências despertas ao seu redor. Todo crescimento exige sacrifício. Não há conquista sem renúncia, mas é preciso saber o que pode ser deixado para trás e o que é inegociável. Jung nos alerta sobre o perigo de perder a alma em troca do sucesso. Muitos sacrificam saúde, caráter, relações verdadeiras em nome de metas que no fim não sustentam o espírito. O rei sábio sabe o que vale mais que o trono: a própria integridade. A diferença entre sacrifício consciente e perda essencial está na intenção. De repite, sem um remor ou comentário, não referências a essas hip-hop, sem referências obrigatórias à etapa final de generalização. Confere, sacrificar uma zona de conforto para evoluir é virtude, mas abrir mão do que te torna humano é loucura. Quando você sacrifica propósito por aparência, você não cresce, você se afasta de si. Muitos vencem o mundo e perdem a paz. E sem paz, o castelo vira prisão dourada. O rei verdadeiro escolhe batalhas. Ele sabe que não pode lutar todas, nem vencer todas e que algumas vitórias custam caro demais. A sabedoria está em dizer não a ofertas sedutoras que traem sua essência. Isso exige coragem, porque o mundo premia a pressa e o ego, mas a alma só floresce na coerência.
Manter-se fiel é muitas vezes o maior sacrifício de todos. Perdas essenciais são aquelas que corroem a base do ser. Uma relação abandonada por vaidade, uma saúde negligenciada por ganância, um valor trocado por status. Essas perdas não se mostram de imediato, mas cobram caro com o tempo. O rei inconsciente percebe tarde demais que perdeu o trono quando perdeu a si. O alerta de Jung é claro: não se traia por um sonho que não é seu. Portanto, antes de aceitar qualquer sacrifício, pergunte-se: isso me aproxima ou me afasta da minha verdade? O que estou perdendo não é apenas tempo ou energia, pode ser minha alma. O poder real exige escolhas difíceis, mas nunca à custa do essencial. O rei maduro sacrifica com estratégia, mas protege com amor aquilo que dá sentido à sua existência. No centro de todo o reinado consciente existe uma pergunta: o que é o rei dentro de mim? Jung nos convida a buscar esse núcleo interno que dá sentido à existência. O propósito não é uma ideia bonita, é um eixo vital. Quando ele é perdido, tudo o mais perde valor. Trabalho, fama, conquistas. Sem propósito, a alma entra em colapso silencioso. É o vazio que nem o sucesso consegue preencher. Descobrir esse propósito exige escavação interior. É preciso remover as camadas do eu idealizado para encontrar o eu essencial. O que você faria mesmo sem aplausos? O que te sustenta quando tudo desaba? Essas perguntas guiam a jornada de individuação, mas de recordar aquilo que sempre esteve dentro e que o mundo tentou calar. O propósito verdadeiro não é grandioso aos olhos do mundo, mas é inegociável para a alma. Pode ser cuidar da família, ensinar, criar, proteger, curar. Cada pessoa carrega uma chama única, e quando ela se acende, tudo se alinha. Decisões, relacionamentos, energia. O rei interior não precisa mais provar nada. Ele apenas cumpre sua missão com firmeza e simplicidade. Carl Jung dizia que a maior tragédia da vida é não viver a própria verdade. Muitos passam anos servindo a tronos falsos, alimentando desejos que não escreveram. O resultado é uma existência frustrada, marcada por ansiedade e sensação de vazio. Mas basta um reencontro com o propósito para que tudo mude. A alma volta a respirar. O rei volta ao trono. E assim, o vídeo se encerra com uma provocação poderosa. O que é, para você, o rei? O que, se perdido, tornaria todo o resto irrelevante? Esse é o seu norte. Esse é o seu chamado. O verdadeiro poder nasce quando você se alinha com esse centro e começa a viver por ele, não pelos outros. E quando isso acontece, a vida deixa de ser um campo de batalha e se transforma em reinado consciente. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece que nasceu para mais. O mundo já tem muitos reis de aparência. Faltam líderes de verdade, com alma firme e propósito claro. Carl Jung nos mostrou que o trono mais importante não está fora, mas dentro. É o domínio de si, o autoconhecimento e a fidelidade à sua essência. E essa jornada ninguém pode fazer por você. Agora é a sua vez de agir. Reveja os pontos, reflita sobre o que está sacrificando e descubra o que de fato é essencial. Qual é o rei que habita em você? Qual é o seu propósito inegociável? Não espere que a vida te coroe. Levante-se e mereça seu trono. O mundo não precisa de mais dominadores. Precisa de líderes conscientes. Se este vídeo te tocou de alguma forma, deixe um comentário com a frase: "Eu reconheço o rei dentro de mim". Assim saberei que você está nessa jornada com a gente. Curta, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva a mais conteúdos profundos como este. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o verdadeiro poder começa no silêncio da sua alma.